boa tarde a todos os ouvintes. Está começando agora mais um bate-papo cultural do Instituto Ágora Perene. Nesta edição do BPC, iremos falar sobre a literatura galega. A Galiça é uma pequena região de 3 milhões de habitantes, situada no noroeste da Espanha, que guarda uma longa história de proximidade cultural e linguística com a lusofonia e o Brasil. Este pequeno território é marcado por uma rica história e tida como o berço da língua portuguesa. Possuindo hoje uma língua minoritária pouco conhecida fora de suas fronteiras, a Galiça é reivindicada por alguns pensadores como parte de uma grande cultura galego-portuguesa luso-brasileira. O que é ser galego? Quais as conexões da cultura galega e o Brasil? Por que estudar a Galiça? Antes de mais nada, devemos ressaltar ao público ouvinte que o Instituto Ágora Perene foi fundado tendo como grande missão ser um think tank de debates, estudos e reflexão sobre a cultura e a identidade brasileira, sobre o que é ser brasileiro, o seu modo de viver e estar no mundo, possuindo grande leque de interesses por temas interdisciplinares da filosofia, literatura e antropologia. O tema da cultura galego-portuguesa é, portanto, um tema de grande interesse para o Instituto, e por isso vem sendo muito debatido e divulgado em diversos ensaios e entrevistas. Já convidamos para um podcast anterior o professor Gerardo Pereiro, que conversou comigo sobre os vínculos entre o Brasil e a Galícia, dentro do ponto de vista da antropologia sociocultural. Trata-se de um tema com grande potencial de investigação em diversas áreas, para a compreensão da questão da identidade brasileira e seus problemas vividos nos dias atuais. Para quem não acompanhou a entrevista com o professor, ela se encontra disponível hoje no nosso canal do YouTube. O programa de hoje pretende dar continuidade a esse debate sobre a cultura galega e a identidade brasileira, agora sob a perspectiva da literatura. Para debater sobre este tema, convido para esta edição a professora Tayane Gaspar. A professora Tayane Gaspar é professora do Programa de Estudos Galegos da UERJ, universidade onde ministra as disciplinas de galego. Também ministra disciplinas de literatura infantil e juvenil galega em programas de pós-graduação da UFRJ. É atualmente secretária da Associação Internacional de Estudos Galegos, pesquisadora associada do Instituto Galego de Análise e Documentação Internacional, e também professora de português e de eletivas e oficinas de galego na Escola Municipal Cívico-Militar Carioca. E é justamente sobre esses temas que iremos debater nessa entrevista. Boa tarde, professora Tayane, tudo bem? Boa tarde, Tiago. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Bom, e para abrir esta entrevista, eu gostaria de pedir que apresentasse um pouco ao público ouvinte, ainda muito pouco familiarizado, que ainda conhece pouco e quer se aprofundar mais sobre a Galiça. O que é a Galiça e o que ela tem de tão especial? Bom, a Galícia é essa pequena região na Península Ibérica, né, dentro do Estado espanhol, que teve suas fronteiras assim, um pouco diluídas e também afrouxadas, desde a Idade Média. E é o berço, né, do nosso idioma e da literatura em galego-português, embora esse termo galego-português seja, inclusive, debatível, né, não há um consenso sobre esse termo. E foi palco de muita história, chega a ser quase um romance trágico, assim, os episódios históricos que fizeram a Galícia hoje em dia ser um lugar de um projeto de desnacionalização muito grande, mas essa região é, né, uma comunidade autônoma da Espanha, também é uma comunidade histórica e cultural, com língua, cultura e literatura própria, e que tem resistido a esse centralismo espanhol e essa assimilação em relação à língua castelhana, né? E é um tema muito interessante, muito recorrente, justamente essa história que a gente vê do centralismo espanhol tentando, de certa maneira, impor, né, essa língua castelhana ao longo
da sua história. O galego hoje tem diversos traços na sua língua que herdado justamente do castelhano, e que isso foi o principal traço que ajudou a separar, né, e diferenciar cada vez mais o galego do português nesse sentido. Mas deve-se considerar que houve um período, durante passado muito remoto, essas línguas foram praticamente a mesma nesse sentido. Exatamente. E como o galego é uma língua bastante antiga dentro dessa Península Ibérica, mas que vai ter esse reconhecimento, essa primeira gramática muito tarde, ali no século XX, há uma opção por escolher essa semelhança, inclusive, com a gramática, vamos dizer, a ortografia castelhana, o que afasta ainda mais essa história desse berço comum dessas línguas irmãs, né, que fica um pouco perdida nessa convenção que é arbitrária, né, de alguma forma. Uhum. E por que nós, brasileiros, devemos ler e conhecer mais sobre a cultura e a literatura galega? Bom, principalmente porque as nossas histórias estão conectadas, né? Pensando que somos todos falantes de português, é sempre bom a gente entender qual é o papel da Galícia em termos, inclusive, de resistência linguística, né? Como você estava comentando sobre essa questão do espanhol. Acho que a gente reconhece, inclusive, a nossa língua, entende melhor a história dela quando a gente se volta para a história de como essa língua surgiu na Galícia. E, além dessa confluência linguística, a gente tem uma confluência cultural por conta dessa imigração em massa que aconteceu na América, né, sendo o Brasil um dos países receptores dessa onda migratória galega, que coloca a gente dentro dessa própria literatura, né? Então, por que conhecer a Galícia? Porque conhecer a Galícia é conhecer um pouquinho da nossa história também. A gente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, nós temos a oportunidade de ver, assim, né, a céu aberto, um pouco dessas obras galegas, histórias da imigração, as representações através dos hotéis que ainda levam o nome de lugares da Galícia, bares que resistem há muitas décadas, trazendo um pouco dessa história da imigração galega, e que nos colocou também dentro da história deles, né? Pensando na minha área, que é a literatura, é muito bacana a gente se ver dentro dos poemas de Rosalía, o Brasil sendo citado, ou mesmo a cidade de Salvador, sendo palco de uma história como a do Neira Vilas, né, na Cartesalelo, essa obra. E, então, eu acho muito interessante a gente pensar também não só nessa ideia desse reencontro, né, através da Galícia, mas da própria qualidade estética e literária dessas obras, né, que estão sendo produzidas ali e que estão ao nosso alcance, pensando que o galego, né, como ele está configurado atualmente, também é muito compreensível, inteligível para nós brasileiros. Então, é uma língua muito acessível, de alguma forma. Quando eu cheguei aqui na Galícia, né, eu já estou aqui há quase 1 ano e 3 meses, basicamente, eu fiquei realmente surpreendido com com esse amor que o pessoal tem aqui pela língua galega, né? Eu não tinha essa ideia do grau de influência, né, de que você tinha a língua galega, né, como uma identidade à parte da Espanha, nesse sentido. E, assim, eu diria até mesmo por experiência pessoal minha, eu sou neto de galegos nesse sentido. O meu avô é um desses imigrantes, né, que foram tentar a vida fora da Galícia e foram para o Rio de Janeiro, no Brasil. Eu vim de uma família de espanhóis galegos nesse sentido. E uma das coisas que talvez acho que foi um dos meus grandes choques, né, talvez, é o fato de que o meu avô falava muito pouco da Galícia nesse sentido. Talvez porque talvez até mesmo por uma questão também do nacionalismo dele, né? Então, ele teve uma grande formação espanholista nesse sentido. Ele falava muito da Espanha nesse sentido. Eu tinha almoços de família com ele e a gente comia os pratos típicos da Espanha, a paella, nesse sentido. Mas eu nunca vi uma identidade galega à parte da Espanha nesse sentido. Quando eu vinha para cá, para a Galícia, eu vim aqui para conhecer a Espanha, né? E eu fiquei surpreendido justamente esse grau de regionalismo que existe aqui na Espanha. É uma coisa que
que superou totalmente minhas expectativas nesse sentido, né? A gente tem que lembrar também que os galegos, né, são a comunidade maiores de imigração entre os espanhóis no mundo, né? Você tem uma comunidade de galegos, não só no Brasil, como em toda a América Latina, nesse sentido. É interessante você compartilhar isso, desse desconhecimento, porque quando eu vou para a Galícia, sempre me perguntam se todos os brasileiros sabem que lá se fala galego, se sabem onde está a Galícia, e eles se surpreendem, tem até alguns galegos que discordam um pouco dessa impressão que eu tenho, de que a Galícia não é uma coisa tão popular assim no nosso imaginário. Eu mesmo, que eu não tenho nenhuma ascendência galega, né? Vim de uma família bastante humilde ali, né? Da zona norte do Rio de Janeiro, então não tinha acesso a muitas coisas. Eu nunca tinha ouvido falar da Galícia sem ser na escola, né? Que foi meu primeiro contato com o que é a Galícia. E é interessante também pensar não só essa questão do desconhecimento, mas desse grande guarda-chuva, desse leque que é o espanhol, né? A Espanha. Esse assombro de, nossa, existe uma Galícia, existe um idioma diferente, existe esse regionalismo, ele é quase uma experiência compartilhada por muitos dos meus alunos, tanto os da graduação quanto os da escola, porque desse grande guarda-chuva da Espanha, a gente acaba omitindo, escondendo coisas que são muito galegas. Alguns restaurantes aqui, né, que são restaurantes frutos dessa imigração que a gente estava comentando, eles colocam cozinha espanhola. Inclusive, tem um restaurante na Tijuca chamado Restaurante Madrid, Bar Madrid, não me lembro muito bem o nome, que a gente foi conhecer porque eles tinham uma bandeira galega, que sempre nos chamou muita atenção. E um dia nós perguntamos se podíamos falar com o dono, e ele comentou que, na verdade, ele era galego, né? Ele era da Corunha, mas que ele achava que não faria muito sucesso colocar Bar Corunha, Bar Galícia, justamente por falta desse conhecimento. Então, aparece, né, esse rótulo de espanhol ou da Espanha, e a gente acaba descobrindo outras Espanhas dentro dessa Espanha, que é justamente o que acontece com o centralismo espanhol, que é abafar ou desbotar essa plurinacionalidade, esse plurilinguismo que existe desde muito tempo na Espanha. E só para finalizar, porque eu gostei muito disso que você compartilhou com a gente, né, dessa breve explanação sobre isso, né, do seu encontro com a Galícia, a questão da imigração. Tem uma pesquisadora e professora de História da UERJ que se chama Érica Sarmiento. Atualmente ela é uma das maiores especialistas em imigração galega no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, né, concretamente no Rio de Janeiro. E ela comenta, né, de como muitos galegos vieram para cá de outros portos, e quando foram registrados, não foram registrados de maneira correta, como galegos, né? Sempre registrados com essa, como eu disse, esse guarda-chuva do espanhol. E isso acaba quitando eles dessa nacionalidade galega, né? Dessa galeguidade. É quase um apagamento dessa origem. E o Antônio Corbat Quintela, que é outro grande esperto nesse tema, fala sobre esse tema da aculturação, né? Desse hibridismo cultural e identitário que acontece com os galegos, não só em termos dessa espanholidade, mas até mesmo essa confluência com Portugal, né? Como os brasileiros desconheciam o que era Galícia, o que era o galego língua, eles acabavam pensando que estavam diante de portugueses, né? E que o galego seria uma variante do português. E a gente tem na nossa própria literatura um exemplo disso, que é o Jerônimo do Cortiço, que é chamado de galego. Ele tem a morrinha, mas a gente não sabe se ele é galego ou se ele é português, porque essas fronteiras eram muito diluídas, elas eram muito imprecisas naquela época, né? Ainda mais falando de imigração e desses documentos muito pouco confiáveis, em algum sentido. Eu entendi. E como surgiu, de onde veio o seu interesse, né, pelo estudo da língua galega? Você é professora, né, de língua galega, inclusive leciona também aulas de galego na Escola Municipal Cívico-Militar Carioca também. De onde surgiu esse amor, essa paixão pela Galícia? Como eu disse anteriormente, eu não tenho ascendência galega. Eu sou brasileira, e como boa brasileira, tenho sim uma genealogia portuguesa, perto da fronteira da Galícia, mas portuguesa.
E eu conheci o galego na escola, com 14 anos, por isso que eu acho bastante simbólico que a minha turma atualmente, né, e a turma que eu tive no ano passado, tem a mesma idade que eu tinha quando eu conheci o galego, eles têm 14 anos. Eu conheci o galego na escola, quando eu tinha 14 anos, e a gente começou a estudar sobre o trovadorismo. Na verdade, a gente ia ser introduzido à literatura brasileira, e antes de falar de literatura brasileira, falamos de literatura portuguesa. E a primeira sessão desse capítulo sobre literatura era justamente o trovadorismo, com uma cantiga de Bernal de Bonaval, A Dona que eu amo e tenho por senhor. E eu fiquei muito encantada com aquele texto. E naquele momento, mesmo sendo muito novinha, muito ingênua, ainda, né, aprendendo muitas coisas, eu sabia que eu queria estudar literatura medieval. Aquele texto me tocou num lugar muito profundo. Mas, obviamente, o tempo passou, eu me esqueci do texto. E fui levada para o jornalismo, que foi a minha primeira graduação. Não fiquei muito satisfeita com essa escolha e acabei tentando vestibular novamente para letras e fiz, né, concomitantemente as duas faculdades. E na primeira aula de literatura portuguesa, que era a introdução da literatura portuguesa na UERJ, a professora responsável, Luciana Salles, daquela época, que era a professora contratada, leu essa cantiga. Eu me emocionei, ela percebeu, eu recitei ela de cor, e ela, você já fez essa disciplina? E eu comentei, não, mas eu conheço essa cantiga desde os meus 14 anos. E ali voltou essa sensação de que eu deveria estudar, não sabia que era galego, mas sabia que era galego-português, e nem tinha muita ideia do que isso significava. Para mim, a Galícia tinha parado na Idade Média, ela tinha sido, de alguma forma, assimilada, né, dentro desse Estado espanhol. Eu era bastante ignorante no assunto, e me lembro que ela falou, mas você ainda tem interesse em galego? E eu, acho que sim. E ela comentou que havia um programa de estudos galegos no formato leitorado, ou seja, que é um programa que recebe uma ajuda da Xunta para trazer professores galegos que ficam durante 3 anos na universidade, ministrando disciplinas de galego, fazendo todo tipo de promoção de língua ou da cultura galega na universidade. E ela me convidou para conhecer esse programa. E aí eu brinco que é uma porta metafórica, né? Porque é uma salinha que a gente tem no nosso corredor da Letras, né? Porque toda a faculdade da UERJ, para quem não conhece, cada andar divide 2 cursos, né? Então esses corredores eles são bem sintomáticos, eles são ligados ao curso que você escolheu. E eu entrei por essa porta, e essa porta foi muito mágica para mim, porque ali estava uma das maiores medievalistas, né, que é a fundadora do nosso programa, que infelizmente faleceu por complicações do Covid durante a pandemia, que é a Amparo Maleval, a nossa coordenadora Cláudia Amorim, que foi coordenadora do Programa de Estudos Galegos durante 7 anos, e é uma porta da qual eu nunca saí, porque fiz toda minha formação de graduanda ali, né, participando das atividades como voluntária, depois como bolsista, e em 2020, por conta de uma confluência de variantes, eu voltei como professora desse programa, por isso que para mim é muito especial. Muito interessante essa história que você falou, né? E mais interessante ainda é esses vínculos também do ProErg, né? Que esse programa que você tinha, até inclusive também estudiosos medievalistas, né? Então, o que mostra a natureza interdisciplinar, né? Da importância dos estudos galegos também, até mesmo compreensão da história portuguesa também, aqui nesse Exatamente. sentido. E o nosso programa ele também tem uma configuração bastante atípica, porque acreditava-se que todo leitorado de galego estava ligado ao setor de espanhol, né? Na nossa universidade ele está ligado à literatura portuguesa. Isso também traz outras conotações, né? E mais variações de estudos galegos. A gente tinha um centro muito grande de literatura medieval, mas isso nunca impediu que a gente também trabalhasse com literatura comparada, linguística. Então, ali foi um polo de acolhimento muito grande, interdisciplinar, né, da forma como você falou. Então, temos também muitos professores de português trabalhando hoje em dia com galego, temos um núcleo forte lá na UERJ, e principalmente filólogos, né? Então, acabou que, ao invés de reduzir esse núcleo, a questão só linguística, né, a Espanha, a gente teve, na verdade, uma potencialização do que seriam os estudos galegos, que eu acho que é um pouco a proposta que eu acredito cada vez mais,
que a Galícia ela não tem que estar reduzida a um espaço de só falar da Galícia quando se fala da Espanha, da literatura espanhola, né, dentro dessa ideia do é produzido na Espanha. Eu acho que a gente pode usar a literatura galega em qualquer contexto, né? Na escola, por exemplo, obviamente eu sou professora de algumas eletivas de galego, em que a gente tem aula de galego, ou de língua, ou de literatura. A gente tem as oficinas de baile, de dança folclórica, música folclórica, de pandereta, mas mesmo nas aulas de português eu tenho usado muitos textos galegos. Primeiro, pela facilidade, né, de você trazer esse contexto, conversar com as crianças, sempre explico que ele é o berço da nossa língua, e muito fácil de adaptar, assim, né? Eu trabalho muito com o sexto ano, né? São crianças ali de 10, 11 anos, e a gente tem trabalhado muito com os contos do Carlos Casares, por exemplo, A Galinha Azul, que faz um super sucesso. Da mesma forma como a gente trabalharia com qualquer outro conto do Anderson, Perrault, os irmãos Grimm, né? Não faz falta que a Galícia esteja reduzida nesse lugar sempre de apêndice da Espanha. Eu acho que a gente pode trazer a Galícia sem muleta, né? É a literatura galega e ponto. E ainda dá muita possibilidade de aula, porque as crianças perguntam onde está a Galícia, o que é a Galícia, o que se fala na Galícia. Isso gera também algum engajamento por parte deles, né? Essa ideia de uma novidade que está acessível ali na aula. Não, entendi. Bom, você é professor, então, de língua galega também, de literatura infanto-juvenil nesse sentido. Quais as principais obras, os autores que você recomendaria para alguém interessado em conhecer mais a literatura galega? Eu achei essa pergunta super difícil de responder. Primeiro porque, para quem é apaixonado por literatura, a gente nunca consegue escolher uma única obra. Então, eu pensei em criarmos filtros, né? Alguns crivos para a gente fazer uma pequena recomendação. Eu acho que para quem quer conhecer a Galícia, em termos de que não seja só uma literatura de fruição, eu acho importantíssimo ler Rosalía de Castro. E aí pode ser que eu crie alguma polêmica, mas o meu livro favorito dela não é Cantares Galegos, mas Folhas Novas. Eu acho esse livro incrível, assim, assombroso. Só o prólogo, eu acho que já dava para a gente fazer um podcast inteiro sobre ele. E Castelau. Castelau eu acho que é um autor tão poliédrico, tão incrível, assim, tão cheio de artimanhas que ele consegue também cativar qualquer tipo de público. E por conta desse senso crítico e esse conto rápido, eu acho que seria interessante para quem quer conhecer. Em termos de literatura atual, né, e pensando em pessoas que gostam de literatura mais contemporânea, eu acho que a gente não consegue fugir do óbvio, né? Manuel Rivas, que não é à toa que é um dos autores mais traduzidos atualmente na Galícia. Embora as pessoas vendam ele como um autor muito popularesco, não sei nem se esse é o adjetivo correto para se usar, mas um autor muito acessível, eu acho a literatura dele de altíssimo nível. Eu acho uma literatura um pouco difícil. Tem uns livros dele, por exemplo, Ela, Maldita Alma, que eu acho incrível, e eu não canso de puxar fios dessa obra. Mas é um autor que caiu no gosto do público e eu acho maravilhoso, não é à toa que foi premiadíssimo esse mês, ou mês passado, já não me lembro bem. E Daniel Assorei, né? Aliás, antes do Daniel Assorei, falar do Carlos Casares, porque o Carlos Casares é um autor que, para mim, estava muito reduzido nesse contexto, vamos dizer assim, galeguista, e tem livros de fruição incríveis, O Sol do Verão, e eu acho que o Carlos Casares capta muito bem essa alma galega da ideia desse conto da tradição, esse conto que você conserva essa maneira de, não sei, gerar engajamento. Não sei, eu sempre tenho a imagem que ler Carlos Casares é como participar de um verão na Galícia, sentada ao pé, sabe, de uma cadeira, ouvindo uma senhora velha contar histórias. Essa é a impressão que eu tenho do Carlos Casares. Eu acho que ele traz essa questão do tradicional, do popular, de uma maneira muito diferente. E aí, pensando na galera assim, da nossa idade,
que tem mais uma vontade de conhecer a Galícia de outras formas, eu não poderia deixar de citar a Sica Romero, que para mim atualmente é uma escritora incrível, talvez a escritora que eu mais recomende nas minhas aulas, por conta não só do tema, mas da rebeldia pela forma como ela escreve, né? Eu não sei se você conhece uma obra dela chamada Belenhas Elétricas. É uma obra que foi escrita num galego não normativo, é um galego que representa a reada e todos esses traços dialetais da Costa da Morte. Então, além de muito bonita a história que ela cria, é muito bacana ver o galego de outra perspectiva. Desculpa, a Costa da Morte é justamente essa região que fica conhecida como a Finisterra, né? Seria a região conhecida como o fim do mundo, né, da Galícia, né? Exatamente, que conserva uns traços dialetais super interessantes, importantes, que seguem sendo estigmatizados, menosprezados. Então, essa escolha da Sica Romero me parece extremamente subversiva e autêntica, que é trazer essa forma de falar o galego para um lugar do cânone, né, o lugar do formal, né? Acho super, super legal. E eu sou muito da poesia, muito mais do que da narrativa, então eu queria também citar o Gonçalo Ermo, que talvez seja o meu autor favorito de poesia galega, Arontia Nogueira e Maria Lado. Maria Lado eu acho que é uma experiência, assim, tem um livro dela chamado Berlim, que é um passeio incrível, assim, tanto pela poesia quanto pela Galícia. É incrível. Muito interessante, muito interessante. É uma região de literatura muito rica nesse sentido. Então, sobretudo a poesia, né? Acho que a poesia também tem também muitos vínculos também com a música. É um povo muito lírico nesse sentido, né? Até que vamos também falaremos mais adiante sobre isso, esse tema da lírica galega, né? Da melancolia, da morrinha, né? E também, é claro, né, os escritores também da geração Nós, que foi a geração conhecida como a geração que valorizou, né, a língua galega. Tivemos vários quadros importantes dentro dessa geração Nós, que foi o próprio Castelau também, que você mencionou, o Risco, Vicente Risco também, Otero Pedraio também, são todos autores que, de certa maneira, tentaram identificar essa essência da cultura galega. Vamos dizer, essência é uma coisa meio fora de moda, mas sem querer cair em essencialismos sobre culturas, mas querer dizer, captar essa questão da identidade galega nesse sentido, né? O que seria o que nos tornaria únicos, né, em relação ao mundo, né? Até como diria o Vicente Risco, né, ser diferente é ser existente, né? Eu acho que isso é uma frase que muito me chama a atenção, essa coisa que o que marca mesmo, essa busca por aquilo que torna eles únicos nesse sentido, sem cair, de certa maneira, num certo exclusivismo, mas uma identidade que enriquece, né? Porque ela se abre para esse senso, né? De como a Galícia pode contribuir para o mundo, né? Nesse sentido. Né? E é um ótimo parênteses que você abriu, porque dá para a gente comentar muitíssimas coisas. Quando você fala sobre essa tendência, essa inclinação à lírica, a gente está falando de raízes muito profundas e que continuam reverberando, tanto que o próximo ano as letras galegas vão ser dedicadas às cantareiras, né? Que é essa fórmula da poesia tradicional e oral. E se a gente for pensar numa língua que resiste, né, e persiste ainda que, né, esteja nesse processo de assimilação e que as previsões não são muito boas, a oralidade ela foi muito importante. Né? E obviamente a música, né, toda essa questão da lírica, que envolve de alguma forma a lírica, né, não necessariamente, mas tem a ver, eram mecanismos de sobrevivência. E quando você fala sobre essa questão da identidade e da poesia, a gente tem um livro que para mim é um ensaio basilar para qualquer trabalho sobre a identidade galega, que se chama Galiza, uma nação sentimental? Interrogação. Que é da Helena Migueles Carbalheira, em que ela comenta como
toda a construção, né, dessa identidade galega que passa pelo mito proto-histórico celta, traz essa noção de que todos os galegos são extremamente sentimentais e morrinhentos, né? E que isso resvala, inclusive, implica, né, nessa tendência à poesia muito mais do que a narrativa. E aí você comentou da Geração Nós, é um grupo, né, de intelectuais, escritores, que traz, por incrível que pareça, a narrativa, né, que era um gênero que não tinha não era tradicionalmente cultivado, porque havia também essa percepção de que o galego era uma língua lírica, muito melodiosa, né, e que por esse fundamento que a gente sabe que vai resvalar também no conflito de gênero ali, né, essa ideia do galego ser muito feminino, por ser muito poético, né, muito melódico, como se o único lugar cabível para esse gênero, né, ou essa essência, como você chamou, feminina, fosse a poesia. Então, realmente é uma reflexão que dá, assim, né, dá muitos insumos para a gente pensar e rever a crítica sobre a identidade galega. Perfeito. E passando agora para a próxima pergunta, né? Você é professora também de galego, também em uma escola municipal cívico-militar carioca, né? Conte um pouco mais sobre essa sua experiência, né, como professora de galego em uma escola municipal, né, do Rio. Né? Eu confesso que ainda acho inusitado, mesmo que a gente tenha completado 2 anos desse projeto, para mim ainda parece uma aposta muito grande e que a gente já está colhendo os frutos. Eu sempre comento, né, quando me perguntam sobre isso, que essa ideia não partiu de mim. Ainda que o Vicente Risco tenha uma frase que é não aspirar cosmopolizar Galícia, mas galegizar o mundo, eu não tenho essa bandeira, né, de vamos galegizar todas as instâncias da vida. Mas, na verdade, foi um projeto da própria prefeitura que ampliou a nossa carga horária, né, e a gente tinha essa possibilidade de escolher o tema da nossa disciplina eletiva, que é como nós chamamos essa carga horária a mais que nós temos. E como eu sou formada em jornalismo também, eu comentei aqui, né, que minha primeira graduação foi em jornalismo, eu fiz um projeto sobre escola e jornalismo. E a gente tinha acabado de sair, né, do governo Bolsonaro, em que a gente teve toda a questão das fake news, e eu achava um tema super pertinente para trabalhar com crianças em vulnerabilidade social, econômica, cultural e tudo mais que eles são marginalizados e excluídos. Só que já havia uma professora, que é professora de arte, com um projeto muito parecido. Ela já levava a cabo um jornal muito antes de eu entrar nessa escola. E o diretor da época achava que não valia a pena essa redundância, que em algum momento as nossas disciplinas poderiam ser confundidas e eram trabalhos independentes. E eu me lembro, o nome dele é Marcelo Vidal, eu me lembro dele me chamando na sala para comentar que o projeto não ia ser autorizado, né? Ele estava sendo declinado ali. E ele comentou assim, e eu falei, nossa, então quanto tempo eu tenho para propor um novo projeto, né? Uma nova eletiva? Eu preocupada em ter que pensar uma outra coisa do zero, né? E ele comentou, mas você não precisa, por que você não ensina galego? E aí eu me perguntei se valia a pena ensinar galego. Eu não conheço muito a fundo o público-alvo do podcast, mas sempre, quando eu falo sobre isso na Galícia, eu sempre chamo atenção para o público que eu tenho nessa escola, né? A gente está falando de crianças que são oriundas majoritariamente das favelas, são crianças que passam dificuldades inimagináveis, são histórias e narrativas que, para mim, são indeléveis, eu vou levar para a vida inteira. E eu não via muito sentido, a Galícia estava muito distante. Uhum. E eu me lembro que o vice-diretor, Leonardo Rocha, falou, mas se não for você que vai ensinar sobre a Galícia para eles, quem vai fazer isso? E eu lembro que eu fiquei muito impactada com essa frase, que talvez fosse uma porta que realmente seria trancada, não é fechada, seria trancada. Porque eu não conheço outro professor que trabalhe com galego nem na universidade, né? A gente tem o nosso núcleo, o nosso programa de galego, mas fora desse nosso grupinho, eu conheço pouquíssimos no Rio de Janeiro, né? Eu falo nosso grupinho porque acaba que a gente se conhece, né? Eu já estou há 10 anos pesquisando galego, então nós já sabemos mais ou menos quem são os outros investigadores de galego.
Mas dentro do município, trabalhando com essas crianças que são ali do ensino fundamental 2, eu não conhecia ninguém. E eu perguntei, tudo bem, se eu topar, né, quais são os riscos? E eles falaram que a gente deveria optar por uma eletiva que trouxesse uma parte lúdica. E como eu já tinha trabalhado na Casa de Espanha como a gente chama de bailadora, né? Trabalhei com esse grupo de música tradicional galega, folclórica, depois criei meu próprio grupo, que é o Sempre Alba. A gente achou que seria uma ótima oportunidade, né? Uma escola integral, as crianças estudam durante 8 horas, é uma escola muito rígida, muito pautada na disciplina. Então, seria um momento para eles descansarem e acordarem o corpo. E tivemos uma experiência muito positiva durante 6 meses, né, um semestre inteiro. Nós ministramos uma aula de música, pandereta e baile galego, mas eram turmas mistas, então eu tinha alunos de 10 a 15 anos e 40 alunos numa sala. E a gente viu que essa configuração ela não favorecia o projeto. E houve uma reconfiguração em toda a escola e nos foram delegadas turmas específicas para trabalharmos nessas eletivas. E eu ganhei uma turma de 14 anos, por isso que eu digo que é muito simbólica essa idade para mim, para ser a minha primeira turma de língua galega. E aí o baile virou uma oficina, porque aí sim eu poderia acolher todo o perfil e os alunos de todas as idades. E fiquei com essa turma durante 6 meses e os ganhos foram imensos, né? Era uma turma muito interessada, acho que eu tive muita sorte também, muito respeitosa em relação ao meu trabalho fora da escola, né, com o galego. E também tivemos a sorte de que naquele ano houve uma atividade muito, muito importante, que era o evento Afonso X Galícia, que é itinerante, né, passa por várias cidades, e naquele ano estava no Rio de Janeiro, e estava sendo organizado pelos professores da UFRJ, e essas turmas, tanto a de baile quanto a de língua, foram convidadas para se apresentar. Então foi muito bonito porque eles viram alguma culminância no projeto. Então os que dançaram, ensaiaram durante 6 meses e se apresentaram. E os que sabiam língua ensinaram o que eles sabiam. Então foi um projeto muito bonito. A apresentação deles passou pelo conteúdo, fizeram jogos interativos, que os assistentes podiam usar QR Code e aprender sobre os falsos amigos em galego. E eles também puderam compartilhar a experiência deles, né? O porquê que eles gostavam de aprender galego. E até hoje eu me pergunto, e como recentemente a gente conversou bastante sobre esse tema do ensino de galego numa escola pública, com alunos tão marginalizados, é muito interessante ver como eles se identificam com a Galícia. Quando eles veem essa história de exploração, submissão, um certo abandono, uma negligência, há uma identificação. Eles se identificam com a Galícia, porque eles não vivem, eles sobrevivem. E eles veem na própria língua galega essa ideia de sobrevivência. Eu tenho uma aluna que, minha aluna esse ano eu tenho uma eletiva de literatura galega, e ela escreveu um texto muito bonito falando sobre língua. E eu tenho ouvido feedbacks muito bonitos, né? Essa aluna fala sobre essa luta e como ela se identifica com a luta galega, apesar dela não ser galega e não falar galego. E um outro aluno meu que vive numa realidade muito difícil, não vou me comprometer e falar mais do que isso, mas uma realidade que um aluno de 14 anos não deveria conhecer, muito menos viver nela. E ele não prestava muita atenção nas minhas aulas, e a gente sabe que nem sempre a gente vai conquistar o público como um todo. E eu não focava muito nele. Ele tinha muito interesse em saber as diferentes línguas da Espanha, então me perguntava muito como era bom dia em catalão, em basco, em galego, em espanhol, e ficava por isso. O interesse dele era bastante raso. Até que a gente convidou o João Alagares, que atualmente é o presidente da IEG, né, essa associação que eu sou secretária. Ele é professor de espanhol da UF e também é o vice-coordenador do Núcleo de Estudos Galegos da UF. E ele deu uma aula para essas crianças no início desse ano sobre sociolinguística. Em algum momento da apresentação do João, ele mostrou um mapa sobre essa previsão de sobrevivência da língua galega. E como eu estava ali, né, tentando conter a turma, né, cuidando da turma, me preocupando com esse engajamento, eu nem notei que aquilo comoveu ele. E eu lembro que na aula seguinte ele me perguntou assim, eles me chamam de professora, né, eles me chamam de tia. Tia, a senhora acha que eu consigo aprender galego até o final do ano?
E eu achei que era uma pergunta, como dizem os galegos, trampa. Eu falo, essa pergunta tem alguma coisa, né, de armadilha. E eu disse, depende de você, muito mais do que depende de mim. E eu disse, mas a eletiva é sobre literatura, não necessariamente sobre língua, mas por que você está tão interessado? E ele me respondeu, é porque aquele moço que veio aqui disse que o galego talvez não sobreviva por muito tempo. E eu estou pensando, eu estou com 14 anos, tia, eu faço 15 ainda esse ano. Se eu tiver um filho, eu ensinar galego a ele, e eu viver até os 80, meu filho também viver pelo menos até os 80, significa que o galego vive mais um século. Isso é muito, né, professora? E eu achei tão, assim, a palavra é comovente. Eu sei que para algumas pessoas pode parecer muito bobo, mas a gente está falando de crianças que têm muito mais urgências do que pensar numa língua e num país que está a 8 mil e tantos quilômetros de distância. Eu poderia dizer que a Galícia está na Europa como está na Ásia, que para eles ia ser, sabe, uma coisa imaginária igual. E a Galícia começa a se concretizar na realidade deles de uma maneira muito bonita. Eu estou falando de um aluno que vai à escola porque na escola tem 3 refeições garantidas e em casa não tem comida. Então, saber que ele está preocupado em saber quanto tempo o galego vai sobreviver significa que o projeto tem funcionado. É um pequeno êxito para a gente. E agora eu vejo eles se perguntando se um dia eles vão poder estar na Galícia. E a gente tem levado algumas pessoas de fora, alguns galegos que eventualmente passam pelo Rio, nós temos contato por conta da academia. E a gente tem levado algumas pessoas. E recentemente também levei uma ex-aluna minha, a Thaís Marinho, que é moradora de uma favela da zona norte do Rio, e ela deu uma palestra que era da favela para a Galícia. E eu achei que aquilo ia ser uma grande força para eles sonharem com um dia estarem na Galícia e verem tudo aquilo que a gente está aprendendo em aula. E eu estava com altas expectativas. E quem é professor sabe que ter expectativas é terrível, porque elas não sempre, né, não necessariamente vão se cumprir sempre. E eu estava ali pensando que aquilo ia ser um gás para eles. E, na verdade, o que eles vieram comentar comigo depois foi: professora, sabia que aquela menina disse que a gente pode entrar na faculdade por cota? Eu estava pensando numa coisa tão longe. Um dia eles irem à Galícia e eles entenderam que, professora, um dia a gente pode ir para a universidade e continuar estudando galego contigo, porque eu sou professora da UERJ, né? Ainda que temporariamente, estou indo para 5 anos, mas temporariamente. E foi tão bonito porque, às vezes, eu estou pensando muito mais longe e eles têm uma realidade, uma cabeça, né, uma lógica muito mais prática, ela é muito mais imediatista, né? É isso, a gente está falando de crianças que estão indo para o ensino médio e já estão fazendo vestibular para ir para a universidade. Então, embora a minha expectativa não tenha sido cumprida de todo, eu acho que foi um resultado melhor do que eu esperava. Não, é uma experiência assim realmente interessantíssima, assim. Acho que e realmente não vemos assim disseminado, pelo menos, nem no ensino particular vemos isso, esse tipo de dedicação ao ensino das origens do nosso idioma também, né? Eu acho que também tem essa dimensão de aprender também melhor o português, entender melhor o português. Você chegou a notar algum interesse maior pelo português nesse sentido? Olha, por incrível que pareça, eu notei. E é em questões muito pontuais. Por exemplo, o que a gente chama de rotacismo aqui, que é a troca do R pelo L, né? Flamengo, brusa. Isso é um fenômeno linguístico que existe na Galícia, tanto que eles dizem, oxe, está no bralo. E quando eles se corrigiam, ou ficavam envergonhados, ou acusavam um coleguinha de ter falado errado, eu ia para o quadro e mostrava que isso ainda existia na Galícia, né? E que existem algumas palavras que, né, são usadas com esse rotacismo. E isso gerava muita curiosidade para eles, né? Eu acho que depende muito da perspectiva de ver como esse projeto está sendo encaminhado. Quando eu fui para a Galícia e contei do projeto, eu fui muito questionada sobre que tipo de metodologia eu uso. Principalmente por a gente estar falando de línguas irmãs ou a mesma língua, dependendo da nossa concepção de língua. E as pessoas perguntavam, mas você ensina como se fosse uma língua estrangeira? E eu via que a pessoa não tinha noção de com que crianças eu trabalho. Tudo é estrangeiro para eles. A gente recebeu atualmente uma professora de teatro na escola
e eles nunca entraram no teatro. Então, quando ela falava a questão de palco e público, eles não entendiam. Que é uma coisa que para a gente é quase natural saber a diferença. Para eles, o teatro é estrangeiro, não é o teatro da Galícia, o teatro da França, o teatro da Itália. Teatro, o conceito teatro é estrangeiro. O lugar onde eu moro, que está a 20 minutos de carro de onde é a escola, é estrangeiro. A vida que eu levo no Rio, que é a mesma cidade que eles estão, é uma vida estrangeira para eles, porque eles não têm esse mesmo acesso. E também vi um outro lado da moeda quando comentava sobre esse projeto na Galícia, que é uma certa romantização da pobreza, né? Que assola essas crianças. Porque talvez na Europa exista essa ideia de uma pobreza que enobrece. Para mim é um esgotamento de todas as possibilidades deles, né? Porque eles não conseguem acessar certas coisas. Porque existe ainda mais no Rio de Janeiro, eu sempre vejo, eu então que transitei pela Zona Norte, pela Zona Sul, percebo essas linhas socioeconômicas que são invisíveis, mas são fronteiras. E a sensação que eu tenho é que os meus alunos estão sempre numa frente de guerra. Né? E se você não está do lado deles, você é inimigo deles, porque você está numa outra linha de frente. Então também foi muito complicado traduzir esse projeto. Eu acho que faz sentido para quem conhece a realidade, né, brasileira, sabe o que é uma escola pública no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Não posso falar nem do Brasil, porque existem muitos Brasis nesse Brasil, mas uma escola pública na Zona Norte, cercada por comunidades e por favelas, é muito diferente da gente pensar na concepção de uma escola pública na Galícia, até porque eu já estive numa escola pública na Galícia, já dei uma palestra esse ano, numa escola, e é muito diferente, é muito diferente. Então, às vezes eu esbarro nessas, assim, né, nesses ruídos. Eu acho que são ruídos, assim, que são muito difíceis de serem traduzidos para quem não vive essa realidade. Mas, ao mesmo tempo que tem essas críticas que eu acho que não cabem em relação a de que forma, qual é a metodologia, também recebi muito apoio, né? A gente tem a primeira biblioteca e única biblioteca de galego numa escola pública no Brasil é a nossa. E foi inteiramente doação de professores, de uma funcionária da Junta, de colegas que eu tenho na Galícia. Então, eles também têm, dentro da sala de leitura, que é o espaço onde acontecem as aulas de galego, eles têm uma biblioteca só deles, com as fotos dos principais autores, com obras, e eles adoram. A gente recebe essas doações, recebemos de um autor brasileiro também, que trabalha com imigração galega em Santos, e eles estão sempre ali em contato com esses livros. Isso também é muito bacana, porque são crianças que não têm o hábito de ler, mas sabem da importância, eles sabem que aqueles livros não chegaram ali de maneira fácil, né? E você ensina a literatura e também a língua galega, né, nesse sentido. Cada ano a gente tem uma eletiva, né? O primeiro ano é que a gente teve 6 meses de uma eletiva e 6 meses da outra, porque era um ano experimental, então a gente teve que fazer essa reconfiguração, essas mudanças necessárias, mas essa minha turma atual é de literatura, então a gente começa lá no trovadorismo e vai seguindo, né? Paramos um pouquinho a nossa evolução da historiografia literária para atender as letras galegas, então eles leram Luísa Vilhalta, tivemos um sarau com um violinista, tínhamos um estagiário na época que tocava, na verdade ele era um mediador de educação inclusiva, e os meus alunos que tocam violão levaram violão, os que tocam pandereta, porque alguns alunos foram beneficiados por panderetas doadas pelo próprio Sanin esse ano, alunos que se destacaram muito nas aulas de baile, que ainda acontecem toda segunda-feira, baile, música e pandereta. Então, eles aprendem muita coisa. E por incrível que pareça, às vezes eu fico um pouco reticente do filtro que eu tenho que colocar naqueles textos, né? O quanto eu preciso mediar os textos e essas crianças. E a gente estava trabalhando com Rosalia de Castro, e A Justiça por la Main é um poema super conhecido, e eu não sabia até que ponto ele era pertinente para a sala de aula, para falar com crianças. E testei. É aquilo, né? Testei. E fiquei na expectativa de ouvi-los, né? Lemos é sempre curioso, porque eles me pedem para ler primeiro em galego, e depois tem algum aluno que se voluntaria para ler em português. E a gente precisa fazer pouquíssimas intervenções, né?
Então, é uma palavra ou outra que eles não conhecem, mas o conteúdo eles absorvem integralmente. E esse poema foi o poema que mais fez sucesso para eles. Essa ideia da violência, de uma certa fúria, uma certa revolta contra o sistema, esse abandono que aparece no poema, traduziu muito a realidade deles. Eu lembro de como eles ficaram impactados. E você percebe isso porque são crianças de 14 anos, são 40 crianças numa sala, nunca há silêncio. E quando o texto é um texto que toca profundamente eles, há um silêncio ensurdecedor na sala de aula. E eu lembro desse silêncio, deles olhando. Sobre o poema? O poema fala de uma mulher, a gente estava trabalhando com literatura feminista também, e fala de uma mulher que é violentada, tem sua casa invadida, está sendo humilhada, e ela pede ajuda e ninguém vai por ela, e ela decide matar esses homens por conta própria e fazer a justiça por la mão, né, como diz. E é um poema super violento, que eu achava que ia causar um certo terror naquelas crianças, só que eles vivem uma realidade igualmente violenta. Então houve uma certa compaixão por aquela mulher, um entendimento num nível que talvez eu não tenha, né, como uma pessoa que não vem daquela realidade. E isso também está sendo bastante produtivo, entender quais são os textos que comovem esse meu público, que é muito particular, que não necessariamente são os textos que eu escolho. Por exemplo, fez muito sucesso A Galinha Azul com o meu 6º ano. E como eu disse, eu acho que a gente tem que começar a introduzir o galego e a literatura galega sem necessariamente essa contextualização e alguma militância por trás. A gente fala tanto de normalização linguística, mas a gente não trata esses textos como se fossem textos normais. A gente sempre trata desde uma perspectiva comparatista. Como se fosse algo exótico, né? Como se fosse algo exótico. E, por exemplo, vamos falar de literatura, por exemplo, a matéria de Bretanha na literatura galega. Eu mesma fiz isso no mestrado. Trabalhei com literatura comparada com literatura irlandesa, como se por si só a literatura galega não se sustentasse. Então, quando eu também tenho eu sou professora de português, mas quem é do município, a gente acaba sendo encaminhado para outras disciplinas. Eu sou professora de língua portuguesa, eletiva de literatura galega, círculo de leitura, projeto de vida e mais alguma que talvez esteja me fugindo agora, que eu já não lembro. E na círculo de leitura, por exemplo, quando nós tivemos o módulo sobre feminismo, ao invés de eu ler mulheres que caem nesse, vamos dizer assim, nesse clichê, eu li Emília Pardo Bazán e Rosalia de Castro. E eu não precisei falar sobre a Galícia. Eu falei, são galegas, expliquei mais ou menos para aqueles que me perguntaram, aqueles que não perguntaram simplesmente leram aqueles textos sem se preocupar com, né, outros temas. A mesma coisa a Galinha Azul, a gente está falando de um 6º ano que talvez não compreenda esse conflito linguístico, identitário, político que existe na Galícia. Mas esse texto ele circulou. Eu acho que, claro que cabe a gente pensar, ainda mais porque o futuro do galego depende dessa luta, e você trazer esses entrevistados e se preocupar com o galego, estudar galego, isso diz muito sobre o futuro do galego. Mas eu acho que o galego não precisa ser reduzido nesse espaço. Eu acredito que a sobrevivência dele vem também desse uso. E eu tenho tentado explorar ao máximo a potência de todo esse material que eu estudei, ainda mais pensando que eu tenho uma especialização em literatura infanto-juvenil, e né, fui professora esse ano da UFRJ nessa especialização, e o que eu mais ouvi dos meus alunos dessa especialização foi que os textos com os quais nós trabalhamos, e trabalhamos em um módulo até sobre os 3 contos do Vicente Risco, né, que é considerado o pai da literatura infantil e juvenil, eles comentavam como eram contos facilmente adaptados para a realidade escolar, porque a maioria deles era professor, eram professores, né? Então, eles pensavam, nossa, professora, vou usar na minha próxima aula, vou trabalhar a Galinha Azul para falar de diversidade, para falar sobre embates políticos, ou seja, existe um campo da literatura galega que não está sendo explorado, pelo menos não da banda de cá, do Atlântico. Incrível, incrível, incrível. Bom,
Como sabemos também, né, como você muito bem falou, não existe um Brasil, existem vários Brasis, né, várias realidades, e o que mais me chama a atenção é como é universal essa linguagem da Galícia, né, algo que ecoa, né, as pessoas se identificam por isso, né, até aquilo que o Vicente Risco falou, a Galícia é o mundo, nesse sentido. Né, isso ganha mais sentido nisso, quando você falou, eu me lembro do que o Vicente Risco fala, a Galícia tem esse senso essa abertura para o universal, assim, né? É uma cultura que não se fecha no seu território, né? Nesse sentido. Totalmente. Ela é facilmente traduzida para outros contextos. E é interessante você pensar nisso, porque a imigração, que é uma grande ferida histórica, né, até da própria identidade, se a gente for pensar nas desvantagens, né, que a imigração implicou, em termos de falantes de galego, o esvaziamento do território, né, e todos os temas que já foram teorizados por Castelau, por exemplo. Mas é impossível você estar no lugar e não esbarrar com algum monumento, alguma marca, alguma pegada dessa imigração galega. Desde 2017, eu acredito, quando eu entrei no mestrado, eu tenho me dedicado a fazer uma viagem por ano a algum centro galego fora do Brasil. E eu lembro que a primeira vez eu fui no Centro Galego de Buenos Aires, na verdade foi no do Uruguai primeiro, depois fui no da Argentina, no do Chile, já fui no Centro Cultural Galego de Cuba, onde foi entoado pela primeira vez o hino nacional da Galícia, e esse ano tive a oportunidade de conhecer o Centro Cultural da Galícia no México, né? Então, quando você fala isso do universal, eu sinto que de alguma forma isso também resvala, né, nessa questão da imigração, que o mundo todo é galego de alguma forma, né? A Galícia tem suas ramificações em todo lugar do mundo. E é muito curioso, porque às vezes algum amigo meu viaja e eu recebo uma foto de você sabia que tem uma casa galega aqui? Ou você sabia que tem um restaurante galego? Até na própria cidade do Rio, alguns alunos às vezes esbarram com marcas da galeguidade, né? A escadaria Celaron, alguns bares que são tradicionais aqui na cidade do Rio, e que na verdade são galegos, e que contêm uma história galega, contêm e contam a história da Galícia no Rio de Janeiro. Então dá a impressão de que a Galícia está em todas as partes. E aproveitando justamente esse ponto, né, eu já vou pegar o gancho já para a próxima pergunta. Na sua opinião, de que forma essa imigração galega que você acabou de mencionar se inseriu, né, nesse processo de formação histórica cultural do Brasil? Né? Porque nós sabemos que o Brasil, como sociedade e cultura, é marcado por esse grande sincretismo, né, cultural, religioso, étnico. E nesse contexto, nesse grande caldo, né, a imigração teve um papel importante, né, de portugueses, italianos, japoneses. Em que sentido, desse ponto de vista da imigração, os galegos, né, contribuíram para a formação desse grande caldo, né, que é hoje o Brasil? Talvez essa pergunta fosse mais aproveitada pelos especialistas que eu comentei no início né, do programa, mas vou fazer uma breve contribuição, que é pensar, por exemplo, na importância dos galegos no contexto da Bahia. Existem vários pesquisadores que trabalham sobre a importância e até o conflito que existe entre os galegos imigrados e esses ex-escravizados, né, que de alguma forma competiam ali por aquele mercado mais informal. E volto a bater nessa tecla que talvez esses temas da aculturação e desse hibridismo cultural não nos permita, de primeira, nos darmos conta dessa galeguidade que existe no Brasil. E aos poucos a gente tem deslindado esses caminhos. Por exemplo, esse ano ficou muito em voga as celebrações em homenagem a Nélida Pinhon, que é conhecida, né, como um grande símbolo desse hibridismo cultural, uma brasileira, né, um termo que o Sérgio Tanos usa bastante no seu trabalho musical, que ele faz essa mistura entre Brasil e Galícia na sua música.
E ela falava muito sobre isso, né, desse trânsito de identidades que há aqui no Brasil em relação à Galícia. E vejo que esse ano a gente falou muito dela, e houve até um momento em que a gente esbarrou numa polêmica de ela é uma autora brasileira ou galega, né? A gente sempre querendo, de alguma forma, buscar os louros da nossa identidade. E talvez a Galícia esteja tão imbricada assim, na cultura brasileira que a gente não se dá conta. Eu ainda acho que existe uma Galícia muito invisibilizada. Me lembra muito essas cidades que foram soterradas. Parece que é uma cultura que foi soterrada até pela nossa própria ignorância em relação à cultura galega e a esses dados. Por isso que eu volto a reiterar que o trabalho de pessoas como Antônio Corbatti Quintela e Érica Sarmiento são essenciais. Se a gente quiser entender o peso dessas narrativas galegas, desses imigrantes que tiveram alguma participação na nossa história, na nossa evolução como povo. E esse livro do J.C. Peterman, que fala sobre a imigração galega em Santos, é um grande exemplo disso, né? A gente começar a falar dessa imigração e tirar essa ideia de imigração espanhola e talvez dar o nome certo, né? Imigração galega. E como você falou, o termo exatamente é invisibilização, porque você compara, os japoneses têm um bairro da Liberdade em São Paulo, tem o bairro do Bexiga dos italianos, os galegos, assim, eu descobri até há pouco tempo que os churros, né, vieram da Galícia, né, uma contribuição culinária. Não sabia, estou aprendendo agora. E foi disseminado pelos imigrantes galegos em São Paulo e depois isso se disseminou para o Brasil, né? Surgiu da Galícia. Para você ver, né, como isso é invisibilizado, né? Isso é um exemplo claro de invisibilização. E a imigração galega no Brasil ela foi bem diferente nesse sentido, né? Porque em outros lugares a gente tem uma concentração desses clubes e desses centros de acolhimento dos galegos que funcionou, né? Esses centros eles são facilmente rastreáveis de alguma forma. Agora aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem uma dispersão muito grande, né? A Casa de Espanha, que hoje em dia fica no Maitá, aqui no Rio de Janeiro, era Casa de Galícia, né? E hoje em dia a gente conhece como Casa de Espanha por conta de uma crise financeira que fez com que essa Casa de Galícia não se sustentasse. Bom, dizem, né? Então, a imigração galega aqui no Brasil ela tem suas particularidades, elas têm características muito diferentes do que aconteceu no resto da América, que a gente consegue ver de maneira mais direta essas impressões. Nós temos realmente poucos vestígios, né? A Érica Sarmiento, inclusive, mapeou a rua de maior concentração de galegos que fica no centro da cidade, a Rua da Ajuda, e que a maioria era oriunda de Santa Comba, né? Mas se você passa na Rua da Ajuda hoje, você não consegue ver essa relação mnemônica, essas narrativas, né? Elas ficam muito restritas a esses livros, a esses manuais de história, o que é uma grande pena. A gente deveria instituir uma rota sobre a imigração galega aqui no Rio de Janeiro. Seria particularmente assim, muito enriquecedor para a gente. Vou passar agora para a próxima pergunta. Um tema muito recorrente, né, na poesia lírica galega é o tema da morrinha. Esse sentimento, né, que seria algo muito próximo, né, poderia ser feito paralelos com uma nostalgia melancólica. Isso é algo único, né, entre os galegos. Né? Você não vê nenhuma outro modo de sentir em outros povos. Entre os galegos isso é bastante acentuado. E isso também é tido como guardando muitos paralelos com uma outra expressão que é única entre os portugueses, que é a saudade também. Sendo estudiosa, né, desse tema da literatura galega, você poderia comentar para a gente um pouco mais sobre o que é esse sentimento galego da morrinha?
É um tema que faz muito sucesso na graduação, inclusive. É um dos temas que a gente trabalha no nosso programa de conteúdos. Quando a gente trabalha com o módulo da imigração, a gente sempre tem um módulo subsequente que é sobre a morrinha ou sobre essa saudade. Um livro que eu gosto muito de recomendar para quem quer aprender sobre esse tema e entender as diferenças, né? Porque a gente usa como sinônimos morrinha e saudade, e efetivamente, assim, cientificamente, não existe esse paralelo perfeito, essa simetria perfeita entre os dois termos. É o Filosofia da Saudade, do Ramon Pinheiro. É um livro que, para mim, ele é base para a gente trabalhar com esses conceitos, e que é interessante a própria genealogia que ele faz. Eu vou citar, assim, de cabeça, obviamente não vai ser de maneira tão fidedigna quanto eu gostaria, mas ele diz que a gente traduz, né, como sinônimos, só que saudade não necessariamente é um sentimento de tristeza. Enquanto a morrinha, sim. E aí, quando você diz que ela se equipara à melancolia nostálgica, quase a definição que o Ramon Pinheiro traz no seu livro. Mas ele equipara de alguma forma a morrinha e a saudade, porque ele chama a Galéquia de duas Galícias, que é a Galícia que a gente conhece atualmente e Portugal. E ele comenta que essa reverberação desse fenômeno, desse sentimento, tem a ver com a formação dessas civilizações, né? Como ele até tem uma expressão que a saudade e a morrinha são estágios da maior intimidade que nós temos como seres humanos, que é a ontologia da intimidade. É um livro assim, muito bonito, que ele também vai explorando esses dois conceitos. E ele comenta essa genealogia, né, dessa construção, dessa história comum entre Portugal e Galícia, e mostra como cada lugar hoje em dia sente saudade de algum momento, né, que a identidade está pautada num olhar para trás. E aí, se a gente vê os portugueses, a gente já sabe sobre essa postura messiânica, essa espera por Dom Sebastião, então tem esse olhar atrás desse episódio histórico. E os galegos, né, pensando em todo o tema que a gente tem falado de resistência cultural, linguística, política, identitária, eles têm esse olhar para trás voltado aos celtas, né? O celta como esse último povo belicoso que resistiu, né, que deu essa força, que tinha essa força, né, e que tinha toda uma série de características que eles sentem que falta nessa Galícia muito passiva, muito imóvel, né, em termos de sempre muito observadora da sua destruição, né, e essa observação como também uma espécie de aceitação dessa destruição, né. Vicente Risco fala muito disso no Conto A Velhinha Velha, de alguma forma traduz essa crítica que ele faz. E o Ramon Pinheiro traz essa análise que é incrível. E é interessante que a morrinha vira um produto cultural, né? Que até hoje aparece nos livros, nos filmes. Tem um filme chamado Morrinha, tem uma música bastante difundida do Baiuca, que é Morrinha também, né? Então isso aparece como um traço identitário. E a autora que eu citei, em alguma das perguntas, que eu já não me lembro mais, que é Galiza, uma nação sentimental, da Helena Migueles Carbalheira, ela fala muito de como essa construção, né, sobre o que é ser galego passa por essa questão de gênero, né, e que o sentimentalismo é também uma herança céltica, né, segundo esses discursos imperialistas, como do Ernest Renan, do Matthew Arnold, que diz que esse sentimentalismo está ligado ao feminino. Então, de alguma forma, ela retoma essa discussão do Ramon Pinheiro e costura também com essa crítica feminista, decolonial, que mostra também como esse discurso ele foi pernicioso, né, e ajudou muito a esse centralismo espanhol, essa ideia desse colonialismo interior que o José Manuel Beiras comenta no livro O Atraso Econômico de Galiza. Não sei se você já leu, mas ele comenta. Eu adoro esse ensaio, eu uso bastante também no meu trabalho, e mostra como são peças desse quebra-cabeça que colocaram a Galícia nesse lugar de inferiorização, falta de dignidade linguística e política, né, quase
desmantelando essa possibilidade de um autogoverno. Tentar apagar, né, a memória dessa questão heróica, né? É uma tentativa de apagar o elemento épico, né, dessa coisa dos celtas, como até a história, até que a geração Nós, né, tentou resgatar o mito de Breoga também, que é essa ideia de ser um povo, essa dimensão épica, né, de um povo heróico resistente, né, à invasão, à subjugação, né? E o mito de Breogã ainda traz a questão da Irlanda, né? Porque é outra grande aliada, se a gente for pensar em nacionalismo galego, mas eu não vou me estender, porque como é minha área de pesquisa, eu adoro falar também sobre a Irlanda, porque é quase um espelho, né? Uma certa admiração pelo modelo da Celtic Revival, né? Que eles têm ali, que é esse resgate vamos dizer assim, do que hoje em dia os galegos chamam de enxebre, né? Que seria essa cultura autóctone, essa língua autóctone fora desse estrangeirismo, dessa anglicização que aconteceu ali, essa ideia da cultura pura, né, antes dessa invasão estrangeira. Essa metáfora da invasão estrangeira aparece muito nesses textos nacionalistas. E é interessante também os vínculos, né, que existiam entre a literatura céltica, né, a literatura irlandesa, com a literatura galega também, nesse sentido. Eu trabalho muito com a comparação de dois mitos, que é a Kathleen Houlihan, se eu estiver pronunciando errado, peço mil desculpas, e a Velhinha Velha, né? A Kathleen Houlihan é uma peça do Yeats, né? William Butler Yeats, que para mim é o Vicente Risco da Irlanda, e a Velhinha Velha, que é um conto risquiano, e que a gente vê duas figuras femininas que representam uma alegoria nacional, né? A Kathleen é a Irlanda, né, essa mulher que envelhece, que é quase um produto dessa exploração, né, desses maus tratos, né, por conta da colonização, e que rejuvenesce por conta do sangue, o sangue jovem, né, as pessoas que estão dispostas a lutar por elas, homens jovens. E a nossa velhinha velha, do Vicente Risco, que também é uma mulher velha, que representa a Galícia, usurpada do seu poder, dos seus bens, das suas terras, dos seus filhos, e que não consegue rejuvenescer no conto galego, porque a Galícia é isso, ele chama essa imobilidade, né? Essa falta de ação, que acho que foi a maior crítica feita ao nacionalismo galego, né? Essa ideia de é um nacionalismo político ou poético? Essa ideia de uma vertente muito mais cultural do que política, engajada, né, no sentido de ação. E até um outro dado também muito vinculado a essa questão poética, né, já passando para a próxima pergunta, é justamente esse vínculo também dos galegos com a terra, né, que é um vínculo tem até conexões com o sagrado, né, até muito também ligado a esse passado céltico também, esse apego também aos mitos, às lendas. É um povo, de certa maneira, muito espiritualista nesse sentido. E talvez até um dos elementos que reforcem muito essa natureza espiritualista é o fato da Galícia ser também o lugar do Caminho de Santiago, que é mundialmente conhecido por ser uma rota de peregrinação espiritual. E isso deixou a marca, né, na cultura galega também desse elemento, né, a espiritualidade. Né. Então, é uma espiritualidade que, de certa maneira, que marca também, uma espiritualidade muito rica. Você poderia comentar um pouco mais sobre isso, como isso deixou marcas na literatura galega? Eu concordo com você que tem ali um substrato em relação à Terra, a essa ligação com a própria Terra, essa força telúrica que, de alguma forma, movimenta todo esse imaginário galego. E quando você me fez a pergunta, eu fiquei meditando muito profundamente sobre esse tema de qual a importância dessa conexão com a Terra e os mitos. Pensando desde o ponto de vista da literatura brasileira, a riqueza de mitos que nós temos, né, no nosso folclore, que estão ligados a esse imaginário indígena, né, esse povo que está ali, de alguma forma, com maior contato com a terra, né,
Não sei, tem alguma coisa ali dessa cosmovisão, desse mundo natural, que ao mesmo tempo é sobrenatural, que me intriga e que a gente consegue promover alguns paralelos com a Galícia. Mas eu acho que o caminho de Santiago, assim, na minha concepção, ele potencia uma espiritualidade, obviamente, né? Mas eu acho que ele é mais um portal. Se a gente for pensar no trânsito de pessoas, no fluxo de histórias, de língua, esse intercâmbio cultural que acontecia entre os peregrinos, que foram trazendo essas histórias, a introdução da matéria de Bretanha, por exemplo, também, né? Que acho que aguça a imaginação e a criatividade de muitos. E como isso é quase um tecido penetrável, né, que vai aflorando depois com o tempo. Mas eu acho a Galícia uma terra muito rica dessas histórias assim, espirituais. São muitas lendas também. Eu até estive já há algumas semanas, eu visitei a região litorânea, né, justamente na Costa da Morte, que é essa região, uma região geográfica situada naquilo que os antigos consideravam como o limite extremo da Europa Ocidental, que era considerado o fim do mundo, né, a Finisterra, que era uma região dotada de várias lendas mágicas, justamente por ter essa natureza de ser o fim do mundo. Então, eu até estive, por exemplo, na região de Muxia, que tem algumas lendas muito relacionadas a essa questão das pedras. Que a Bicha da Barca e a Pedra Balar. As pedras que voam, né, nesse sentido, né, que se levitam, né, e elas têm propriedades mágicas e que, de certa maneira, estaria muito associado com os antigos deuses da fertilidade, né, nessa região céltica. E isso foi traduzido, né, para a religiosidade católica cristã. Foi justamente sobre essa pedra, né, que foi erguida uma igreja de Nossa Senhora, né, da Barca, né. E é muito interessante, né, como essas lendas, né, elas ficam, né, sedimentadas, né, nesse inconsciente coletivo, né, nesse imaginário galego, né, que é um imaginário que é compartilhado, né, por todos nós, brasileiros, portugueses, né, porque é uma mesma origem, né, uma mesma fonte, é uma mesma língua, né, e então aí já aproveitando o gancho já para a próxima pergunta, né. Posso só comentar uma coisa? Quando você fala da pedra, né, das pedras, as pedras têm um papel fundamental nessas lendas e nesse folclore galego, né? As pedras são esses monumentos megalíticos, eles têm, claro, uma reminiscência céltica ali, os dólmens, os castros, mas eram também nas pedras, né, próximas às pedras ou com as pedras, que apareciam as mouras, né? Então essa ideia dessa passagem para o submundo, para o inframundo, acontece por conta das pedras. E uma questão que você não falou diretamente, mas eu acho que também tem tudo a ver com esse tema, é como existe ainda uma sobrevivência das meigas, que a gente também chama erroneamente como sinônimo de bruxa, mas que há ali suas diferenças, segundo Manuel Murguia, no História de Galícia, e como essa é quase um culto às meigas, ele continua muito vivo, né? Tanto nas tradições ritualísticas, né, das ervas, esses protocolos de proteção, mas recentemente a gente viu uma notícia, se eu não me engano foi no La Voz da Galícia, que dizia sobre a quarta geração das meigas, essas curandeiras. Isso também tem uma ligação com o interior do Brasil, né? Essa imagem das curandeiras. É muito interessante pensar na sobrevivência desse imaginário, porque a gente fez agora o Samaim galego na nossa escola, né? Foi uma feira cultural que não era só galega, mas falava do Halloween em si, que trabalhava com história, o ensino de língua estrangeira e o galego, e a minha turma de galego fez o Samaim. E para mim foi muito difícil convencer as crianças de que as bruxas não tinham ficado só na Idade Média na Galícia, porque para eles era uma coisa muito pontual, ficou ali a Inquisição e acabou. Mas no imaginário galego, isso ainda é muito vivo, né? E acho que tem a ver com essa conexão com o espiritual, né, que eles têm, esse culto à morte. Isso aparece até num livro chamado Afinidades entre Galícia e Irlanda, da Elizabeth Keating, que ela fala sobre esse certo fascínio pela morte, né? Se a gente for pensar nessas celebrações, né, tem uma coisa desse portal do mundo dos mortos que é aberto
em algumas vezes ao ano, né? Então, essas proteções, esses ritos, né? Eles têm muito a ver com esse mundo espiritual que continua vagando, né? E continua latente nessa cultura, que também é muito parecido com o culto à morte na Irlanda, né? Como se essa reminiscência celta, essa confluência entre os celtas na Galícia e na Irlanda, trouxessem similaridades nesse quesito. Perfeito. E já estamos finalizando agora, a nossa entrevista está sendo muito boa, assim, a gente está discutindo ótimos temas aqui. Então, eu vou passar agora para a última pergunta aqui. E um último tema, e não menos importante na cultura galega, é justamente também, como você falou, várias autoras, escritoras femininas, Rosalia de Castro, Luísa Villalta, que tratam justamente, você até mencionou essa poesia que você recitou para os seus alunos, né, que é justamente esse tema do gênero, né, a temática do gênero, né, e isso também é muito em função, justamente por essa forte presença, né, da sentimentalidade, né, da lírica, né, como você também muito bem falou, né. E, na sua opinião, como você avalia, né, essa perspectiva do gênero na cultura e literatura galega? Eu acho que a gente pode pensar o gênero através de duas lentes, né? A primeira, sem querer parecer monotemática, é a da imigração, porque esse esvaziamento da figura masculina traz um protagonismo para as mulheres galegas, porque são elas que ficam no território. Então, essa sociedade precisa repensar o lugar dessa mulher. A gente falou da Rosalia de Castro, né, no Folhas de Novas, ela tem uma seção inteira dedicada às viúvas de vivos e viúvas de mortos. Você sabe, já tem familiaridade com esse termo? Não, não. Essas mulheres, quando ficavam para trás, quando os maridos imigravam, algumas delas perdiam contato com esse homem, né? E esse homem podia ter sido morto durante a trajetória, pode ter sido morto no lugar de destino, e alguns constituíam outras famílias e rompiam o contato totalmente. Então, essas mulheres passavam uma vida inteira ou sendo viúvas de mortos ou viúvas de vivos, esses homens que se desoneravam do seu contrato familiar ali com elas. E eu falo da imigração porque isso gerou um certo rebuliço na Galícia, né? Se essas mulheres passavam uma vida inteira sem essa figura masculina, como elas lidavam com a educação dos filhos? Eram elas que educavam. Como tratava a administração das terras e bens familiares? Essas mulheres que faziam. Então, todas essas demandas, esses papéis tradicionalmente masculinos, eram desempenhados por essas mulheres que ficaram para trás nesse primeiro momento da imigração, porque quando chegou lá na década de 20, né, elas começam a emigrar também. Então, surgiu um grande mito de que a Galícia seria uma terra feminista, porque essas mulheres são chamadas de Ángel do Fogar, né? Elas vão ser essas cabeças de família. E na própria Assembleia Nacionalista de Lugo aparecem 3 tópicos relacionados às mulheres. A ideia de que as mulheres precisavam ter direito a voto, porque elas, de alguma forma, tinham que estar implicadas politicamente, já que elas estavam ocupando esses papéis tradicionalmente masculinos, e também porque acabava que elas eram maioria nesse momento, né, de alguma forma. E aí eu até anotei alguns textos, alguns que estão recolhidos no periódico Tio Marcos da Portela, que é a intenção da criação, inclusive, das Irmandades Femininas, né? Dentro das Irmandades da Fala. Então, havia uma inclinação para a absorção dessas mulheres no movimento nacionalista. Isso aparece num livro que eu acho maravilhoso, é um livro muito completo, uma pesquisa muito séria, que foi feita pela Noa Rios Bergantinhos, que se chama A Mulher no Nacionalismo Galego. E tem alguns textos super curiosos, como o do José Via Golpe, que diz Uma Esperança, a Mulher e seus Direitos. E esse do Xavier Monteiro, que fala do feminismo, e diz que a mulher na Galícia, o feminismo na Galícia não precisa existir, que não traz grandes comoções, porque toda mulher galega já é feminista. Então, a mulher galega gozou de um lugar muito diferente dentro do contexto espanhol, porque ela também estava ocupando uma posição bastante diferente. Então, é claro que é super controverso, né? Porque ele está ali, na verdade, destituindo essa possibilidade do engajamento com o feminismo, o movimento feminista, como se a Galícia já fosse feminista. A gente sabe que não era. Mas havia ali uma configuração particular.
E a outra lente que a gente pode usar para analisar esse tema é a questão das alegorias de gênero dentro dos contextos coloniais. E a gente tem uma antropóloga basca chamada Begoña Arechaga, que ela comenta sobre como essas metáforas sexuais e femininas aparecem em todos os contextos coloniais, em que a gente tem, principalmente, alguma ligação com lugares celtas, como é o caso da Irlanda e da Galícia, por conta desse texto do Ernest Renan, que ele diz que se ele tivesse... eu não lembro muito bem como é integralmente a frase, mas que se houvesse a possibilidade de se outorgar gênero às raças, a raça celta seria, por eminência, uma raça feminina. Então, essa ideia do sentimentalismo, da tendência lírica, a falta de raciocínio lógico, essa necessidade de um certo paternalismo, né, uma figura ali para te controlar, né, como se você estivesse destituído do seu poder de análise e raciocínio, tem muito a ver com essas metáforas coloniais, né? E uma parte importante da pesquisa de doutorado que eu faço, né, de como a Galícia ela acabou sendo pintada como uma Galícia feminina. Eu trabalho justamente com essa alegoria nacional que trabalha com a imagologia, porque a gente realmente tem uma imagem de uma Galícia feminina. Isso aparece no Conto de Risco, que a gente mencionou, né, a Velhinha Velha. Isso aparece nas capas da revista da Suévia, que é uma revista sobre imigração, né, uma revista na imigração, que fala sobre a Galícia. Isso aparece em algumas portadas da revista Nós, né, essa Galícia como mulher, como uma mãe que não consegue prover pelos seus filhos, ou como uma anciã mendicante que está ali morrendo porque é uma morte simbólica, é a morte da cultura. É essa mulher, porque se a gente for pensar, né, nas gerações, a mulher velha está muito mais próxima da morte do que uma mulher jovem, se a gente for pensar numa morte natural, né, numa linearidade da vida. Então, também carrega essa carga desse colonialismo de interior. E quando você comenta sobre como tem uma profusão de mulheres que aparecem, a Rosalía de Castro, né, que é a mãe da literatura galega moderna, ela aparece também como um tropos, né, como um mote. Essa Galícia que ao mesmo tempo parece muito feminista, e a Rosalía tem um prólogo no Folhas Novas que tem uma retranca, né, como dizem os galegos, uma certa ironia, ela debocha, para mim é um texto proto-feminista, assim, cheio de metáforas e subterfúgios para fugir dessa censura masculina, mas ela também vira um mote vexatório do que seria a cultura galega. Essa Rosalía lacrimosa, infantilizada, sabe, desonerada da sua capacidade de se autogovernar, uma certa tutela, uma necessidade de uma tutela. E a Helena Miguel de Carvalheiro comenta isso nesse ensaio, Galiza, uma nação sentimental. Como a Rosalía também aparece como esse mote vexatório, né, do que é a Galícia. E quando eu digo dessa Galícia feminina, claro que além de todo esse tema da Assembleia Nacionalista, desses textos que mencionam a Galícia como um lugar feminista, essas mulheres que ocupam outros lugares, se a gente for pegar o último retrato do que é a Galícia a partir da inteligência artificial, que está muito em moda, ela também é uma mulher. E é super interessante porque é uma sobrevivência dessa antropomorfização da terra galega que passa pelo gênero e que tem um conflito, porque ao mesmo tempo que traz algum empoderamento, dentro desse contexto colonial, na verdade um demérito, né? A gente tem uma autora que trabalha com esse tema só que no contexto irlandês, que é a Marjorie Howes, que tem um livro chamado Yeats Nation, que fala sobre esse casamento perfeito, né? No caso da Irlanda, a gente tem essa raça celta, que é feminina, segundo Ernest Renan e seu discípulo Matthew Arnold, e a gente tem a raça anglo-saxã, né? Que é a base desse imperialismo. E a gente tem um casamento perfeito quando há esse embate da colonização. A gente tem o homem e a mulher, pensando nessa ideia heteropatriarcal.
E como essa equação de gênero, né, essa equação do gênero masculino também trouxe implicações para a língua galega. A Emília Pardo Bazán, por exemplo, tem uma citação que diz que o galego é muito feminino, enquanto o castelhano é rude e musculoso. Essa ideia de uma língua viril, mais áspera, né, e esse galego muito doce, muito sonoro. Então, esse embate, esse conflito de gênero, ele aparece e permeia toda a identidade galega e nos dá essa falsa impressão de uma Galícia muito feminista, né? Porque algumas mulheres conseguem, como Rosalia de Castro, né, consegue furar esse bloqueio, se fazendo muito de ingênua, porque o prólogo mexe com essa brincadeira dela sempre se desculpar por ocupar um lugar que não deveria ser dela, quando na verdade o que ela quer e o que ela faz é ocupar esse lugar com muito mérito, né, e com muita força. E você comentou da Luísa Villalta, que foi a nossa homenageada desse ano, e que também tem um papel em relação a gente pensar a gênero assim, muito curioso, porque em um dos seus poemas, né, na verdade, uma das suas antologias, ela fala de um bairro que era associado à prostituição. E é um livro também assim muito muito especial para que a gente se debruce, leia e explore bastante, porque ela era uma figura de muito poder, né? E é sempre muito criticada por ser um pouco mais rígida, uma professora um pouco mais séria, né? Que mostra também esses lugares que a gente acha que o feminino deve ocupar, ser um pouco mais flexível, né? Talvez se fosse um homem muito mais sério, muito mais rígido, a gente não comentasse, porque é um homem. Mas eu me lembro de assistir, né? Quando a gente estava organizando as letras galegas, alguns documentários de ex-alunos falando sobre isso, né? E eu me perguntava, mas se fosse um professor homem, será que isso seria digno de nota, como foi no caso da Luísa, né? Então eu acho muito importante a gente pensar também de maneira crítica quais são os papéis que essas mulheres ocuparam, de que forma ocuparam e qual de fato foi a reverberação, né, da presença tanto dos textos dessas mulheres, essas autoras, quanto da própria presença, a própria figura, né? A Helena Miguel de Carvalheira tem um capítulo inteiro que mostra como a nação galega ela vai ser delineada através dessa figura de Rosalia, que vai ser esse motivo de chacota por alguns autores. Estou com medo de citar algum e confundir o nome, então prefiro não citar. Mas ela comenta sobre essa construção e também essa degradação desse tropo do sentimentalismo e desse gênero, né? Que de alguma forma constitui toda a identidade linguística, cultural e política da Galícia. Muito bom. Acho que é um tema bastante cheio de debates, né? Um tema bastante extenso, né? Nesse sentido. Espinhoso. Espinhoso também. Espinhoso. Muito bem. Bom, encerramos aqui a nossa entrevista. Conversamos aqui com a professora Tayane Gaspar. Ela é professora em línguas galegas e organizadora do ProErg, Programa de Galego da UERJ. Então, agradeço pela colaboração, pela participação. Então, muito obrigado e boa tarde a todos. Muito obrigada, Tiago. Adorei conversar com você e muito obrigada pelas perguntas, muito bem feitas. Nada, eu que agradeço. Muito obrigado. Falou, pessoal. Até a próxima, então.